você é ou não é. Você não pode se justificar. Quem purifica pecado é o sangue de Jesus. Você precisa é nascer de novo. E se quiser seguir a Ele, tem que carregar a cruz. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Sem entendimento, que deixa sua Bíblia no Salmo 91 e ela fica toda empoeirada. Sua Bíblia abandonada não lhe dá poder algum. Porém o crente que é vencedor, ele lê com devoção e faz do jeito que fiz. Eu escondi tua santa palavra dentro do meu coração pra não pecar contra ti. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Quase que você subia. Arrastar feito cobra pelo chão. Pagar começa uma idolatria que não dá a garantia do homem ter salvação. Ela é do tipo que tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve, tem olho não tem visão. É uma escultura pendurada em um prego, é cego guiando o cego indo para a perdição. É uma escultura pendurada em um prego, é cego guiando o cego indo para a perdição. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Clama a Jesus porque Ele é o Deus forte, Ele é quem venceu a morte, Ele tem a solução. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Clama a Jesus porque Ele é o Deus forte, Ele é quem venceu a morte, Ele tem a solução. Sabe que o Senhor condena, reza missa e novena, romaria e devoção. Imagem esculta, vela, hóstia e simpatia, purgatória, Ave Maria e rosário de oração. O crente salvo não aceita bugiganga, não tem medo de quem zanga e nem dos feitiços seus. Quem tem Jesus abre a boca e dá glória, porque a sua vitória está na palavra de Deus. Quem tem Jesus abre a boca e dá glória, porque a sua vitória está na palavra de Deus. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão.
clama Jesus, porque Ele é o Deus forte, Ele é quem venceu a morte, Ele tem a solução. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Clama Jesus, porque Ele é o Deus forte, Ele é quem venceu a morte, Ele tem a solução. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Clama Jesus, porque Ele é o Deus forte, Ele é quem venceu a morte, Ele tem a solução. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Conceição não tem poder, tudo isso é ilusão. Clama Jesus, porque Ele é o Deus forte, Ele que venceu a morte, Ele tem a solução. Clama Jesus, porque Ele é Deus forte, Ele é quem venceu a morte, Ele tem a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Jesus deu uma ordem para aqueles que seguem Ele, como Ele disse lá em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Podemos ver que Jesus Cristo nos deu uma ordem, e esta ordem nós estamos cumprindo, pregando o Jesus, anunciando Jesus ao teu coração, para que você venha crer nele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Mas como o Senhor diz que todo aquele que for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Esta nação ela está indo rumo à condenação eterna, porque esta nação ela está se esquecendo de Jesus Cristo. Esta nação não quer mais buscar a Deus. Esta nação só prefere buscar a prática deste mundo. Esta nação não quer mais se curvar diante do Deus Altíssimo. As pessoas preferem buscar as coisas deste mundo, não querem buscar Jesus Cristo. Mas a volta do Senhor Jesus Cristo, ela se aproxima. Jesus está dando uma oportunidade nesta tarde para nós se voltar para Ele enquanto é tempo, porque o próprio Deus falou que enviará um dia sobre esta terra, que um dia enviará um dia sobre esta terra, uma fome não de pão e uma sede não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nesta tarde você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de buscar Ele como seu Senhor, de buscar Ele como seu Salvador. Não dispensa essa oportunidade, não deixe passar essa oportunidade que Deus está te dando, para que você creia no nome de Jesus Cristo, que será salvo você e a sua casa, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Mas como o Senhor fala lá em Isaías capítulo 9, versículo 17, como o Senhor diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Essa nação ela está se esquecendo de Deus. É uma nação que não quer mais buscar as coisas de Deus. É uma nação que não quer se voltar para as Escrituras. As Escrituras ela está se cumprindo.
O que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, Jesus falou dos sinais, e os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo dia após dia. O sinal da volta de Jesus está se cumprindo. Podemos ver que os sinais estão surgindo, estão acontecendo a nossos olhos. Tudo isso é permissão de Deus, para que você venha compreender que você precisa voltar para Jesus Cristo. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender dos seus maus caminhos e se converter a Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, Ele é o único que pode salvar a nossa alma do fogo do inferno. Podemos ver que o céu, ele é real, o inferno também ele é real. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos caídos, mas o homem tem preferido ir para o inferno do que vir para Cristo Jesus, porque Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que nós podemos chegar até Deus, até o Criador, é por meio de Cristo Jesus. Não é por meio de uma religião, não é por meio de um líder religioso, não é por meio de imagem de escultura. Para nós chegarmos até Deus, é somente por meio de Jesus Cristo. E é este Jesus que nós estamos aqui anunciando nesta tarde, para que você creia nele que você será salvo, creia nele que você será liberto do pecado, creia nele que você será liberto do curso desse mundo. Mas hoje as pessoas preferem continuar na prática do pecado, as pessoas preferem continuar na prática do erro, do que se converter dos seus maus caminhos e vir para Cristo Jesus. Jesus falou lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje as pessoas não querem mais negar os seus desejos. As pessoas não querem mais negar a prática do pecado para vir para Cristo Jesus. Ou você acha que você vai herdar o céu na prática do pecado? Ou você acha que se você permanecer no pecado, você acha que se você permanecer na idolatria, você acha que se você permanecer no curso desse mundo, você acha que se você morrer nessas práticas, você vai herdar o reino de Deus? Não. Se você não se arrepender dessas práticas, você vai herdar o inferno. Mas Jesus Cristo, Ele está nos dando a oportunidade de hoje nós voltar para Deus, reconhecer Ele enquanto é tempo, como Senhor e como Salvador das nossas vidas, porque essa vida, após essa, há uma vida eterna. Podemos ver que hoje milhões de pessoas estão morrendo sem Cristo Jesus, estão aparecendo no inferno, por falta de oportunidade. Não é, porque Cristo Jesus todos os dias nos dá uma oportunidade de nós se voltar para Ele, de nós ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas hoje as pessoas preferem continuar na prática do pecado, preferem continuar no homossexualismo, preferem continuar no roubo, preferem continuar na droga, preferem continuar na mentira, preferem continuar no curso desse mundo, do que se voltar para Deus, achando que está agradando a Deus dessa forma, achando que está chamando a atenção de Deus dessa forma. Podemos ver Apocalipse capítulo 14, versículo 13. O Senhor diz que bem-aventurado, ou seja, o homem ou a mulher que morre na lei do Senhor. Bem-aventurado é o homem que parte dessa vida a outra, servindo Jesus Cristo, servindo a Deus. E nesta tarde, se Deus requerer a nossa alma, será que a nossa alma ela vai herdar o céu ou o inferno? Porque hoje milhões de pessoas estão no curso direção ao inferno. O apóstolo João fala para nós, se não fala a memória lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele diz para nós não amarmos esse mundo, porque se nós, irmãos, amarmos esse mundo, o amor do Pai não está em nós, o amor de Deus não está em nós. E hoje milhões de pessoas têm preferido amar esse mundo. A Bíblia diz que esse mundo já é do maligno, este sistema já é do maligno. E hoje as pessoas preferem ser amigo do mundo
Mas você sabia que a Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Podemos ver que hoje milhões de pessoas estão sendo inimigo de Deus, porque não quer abandonar esse mundo, porque não quer abandonar a prática do pecado para servir Jesus Cristo, porque a sua volta se aproxima. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias de hoje. Deus, ele não poupou a cidade ali de Sodoma e Gomorra. O próprio Deus, ele destruiu. E o próprio Deus que destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra, ele destruirá essa cidade, se ela não se arrepender dos seus pecados, se ela não se arrepender das suas falhas. E hoje milhões de pessoas estão errando, ou seja, estão morrendo e abrindo seus olhos no inferno, porque estão negando Jesus Cristo, porque não quer se voltar para Jesus, achando porque segue a religião está salvo, achando porque segue o líder religioso está salvo, achando porque reza a Maria, porque reza a Aparecida, acha que está salvo. Mas se não se arrepender dos seus pecados, vão herdar o inferno. Porque o único meio que nós podemos ser salvos é somente por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro falou lá em Atos 12:4. Ele diz que nem o outro há salvação. Podemos ver que nem o outro há salvação, somente pelo nome de Jesus Cristo, que o homem deve ser salvo. E hoje o homem ele tem rejeitado a salvação. O homem ele tem rejeitado Jesus. O homem ele tem preferido continuar na prática do pecado do que se voltar para o Criador, do que se voltar para Jesus. Hoje as pessoas elas têm se voltado para as coisas dessa terra. Hoje o homem ele tem se voltado para as coisas deste mundo, abandonando Jesus Cristo, abandonando a palavra, uma palavra fiel, uma palavra digna, uma palavra verdadeira. Prefere continuar no curso desse mundo, achando que está agradando a Deus, uma vida de pecado, uma vida no segundo casamento, uma vida no adultério, uma vida no homossexualismo, uma vida na idolatria, achando que está agradando a Deus. Deus ele está irado com essa nação, uma nação de pessoas que não quer mais buscar o reino de Deus, uma nação de pessoas que não quer buscar Jesus Cristo, achando porque tem o seu dinheiro, achando porque tem sua fama, acha que é necessário, acha que é o bastante, mas a volta de Jesus se aproxima. Jesus está nos dando a oportunidade nesta tarde de nós se arrepender dos nossos pecados, de nós se voltar para Ele enquanto é tempo. Se Deus requerer a nossa alma nesta tarde, a sua alma ela vai erguer os olhos aonde? No céu ou no inferno? Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Jesus diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus diz que esse povo ele tem honrado a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Esse povo ele tem honrado a Deus da boca para fora, dizendo que tem fé em Deus, mas o seu coração continua na cachaça, o seu coração continua no homossexualismo, o seu coração continua no roubo, o seu coração continua na prostituição, o seu coração continua na bebida, o seu coração continua na droga e diz que tem fé em Deus. O próprio Jesus Cristo diz que esse povo ele honra a Deus da boca para fora, mas o seu coração está cheio de maldade, está cheio de ódio. O Senhor falou, Mateus capítulo 7, versículo 21, o Senhor diz que nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Nesta tarde eu lhe pergunto, você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Ou você tem feito a vontade do diabo? Porque hoje milhões de pessoas têm feito a vontade do diabo, têm andado na vontade do diabo, têm andado no curso desse mundo, e diz que tem fé em Cristo Jesus, mas as suas vidas continuam as mesmas, as suas vidas não são transformadas, as suas vidas não são libertas, porque elas não tiveram realmente um encontro com Jesus, tiveram um encontro com as religiões, mas não tiveram um encontro real com Jesus.
Porque quando o homem ele tem um encontro real com Jesus, a sua vida é transformada, a sua vida é liberta, a sua vida não é mais a mesma. E hoje milhões de pessoas estão tendo um encontro com a religião. É por isso que as suas vidas não são transformadas, estão vivendo uma vida miserável, porque não tiveram um encontro real com Jesus, vivendo escravo da religião, vivendo escravo do diabo, praticando no curso desse mundo, na mentira, mas não quer se voltar para Cristo Jesus. Mas Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nessa tarde você está disposto a negar a prática do pecado. Nessa tarde você está disposto a negar a mentira. Nessa tarde você está disposto a negar a idolatria para servir Jesus? Ou você continua no curso desse mundo? Porque se você morrer no curso desse mundo, o inferno está aguardando pessoas que não querem se voltar para Deus. Gostaria de trazer uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 19. E Jesus diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as suas chagas. E podemos ver que Jesus aqui ele fala sobre um homem rico. O Senhor diz que esse homem ele vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Esse homem ele não estava, irmãos, preocupado com a vida eterna. Provavelmente esse homem ele vivia na melhor casa, tinha o melhor emprego, bebia as melhores bebidas. Ele não estava preocupado com a vida eterna. E hoje quantas pessoas não se encontram na mesma situação que esse homem? Pessoas que estão aí nesse mundo, correndo atrás de festa, correndo atrás de bebedeira, atrás de idolatria, atrás de se prostituir, atrás de fumar maconha, atrás de encher a cara de pinga, mas não estão se preocupando com a vida eterna, achando que depois da morte se acabou. Mas o nosso Jesus fala lá em Hebreus 9:27, que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Não adianta você mais rezar, não adianta você mais celebrar uma missa, não adianta mais nada disso. A Bíblia é bem clara em dizer que depois da morte segue-se o juízo, ou o inferno ou o céu. Não existe terceiro termo, não existe terceira opção, ou é céu ou é inferno. E hoje milhões de pessoas estão abrindo seus olhos no inferno. Mas por quê? Porque estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando Jesus Cristo. Porque o único meio de nós não ir para o inferno é Jesus Cristo. E hoje as pessoas estão trocando Jesus, estão trocando a palavra de Deus pela noite, pela festa. Mas aqui Jesus falou que havia um homem rico. Ele vestia-se da melhor roupa, bebia a melhor comida, tinha os melhores carros praticamente. Ele vivia a sua vida, humanamente falando, boa. Mas ele não estava se preparando para a volta de Jesus. Ele não estava se preparando para a volta do Criador. Ele não estava preocupado depois da morte para onde é que ele ia. Hoje muitas pessoas não estão preocupadas, não estão se preocupando com a vida eterna. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas que hoje não amanheceram, mas não tiveram a oportunidade de estar aqui para ver o dia acabando,
partiram dessa vida sem reconhecer a Cristo Jesus? Quantas pessoas não têm a oportunidade hoje de aceitar Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, mas preferem continuar nesse mundo pecaminoso, preferem continuar no curso desse mundo, preferem continuar nas suas festas, na sua balada, preferem continuar tomando uma cerveja, preferem continuar enchendo a cara de pinga, mas não quer se voltar para Deus. Mas se você morrer nessas práticas, você vai herdar o inferno. Porque a Bíblia diz que os idolatras, os feiticeiros, os maldizentes, os beberrões não herdarão o reino de Deus. Estes não herdarão o reino de Deus. Mas se eles se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, o nosso Deus, ele é grande em perdoar o pecador que se arrepende dos seus pecados. Mas será que nesta tarde tem alguém que está realmente arrependido dos seus pecados? Hoje as pessoas preferem viver de um lado para o outro, correndo atrás de enriquecer, correndo atrás de fama, correndo atrás de dinheiro, mas não tem parado, não tem tempo para se preparar para a volta de Jesus, como esse homem aqui estava fazendo. Esse homem, ele não estava se preparando para a volta de Jesus. Esse homem, ele vivia todos os dias arregalado e esplendidamente, despreocupado, não estava preocupando com a vida eterna. Mas hoje as pessoas estão vivendo assim, despreocupadas, não estão preocupando com a vida eterna, achando que vai curtir a vida, achando que vai se prostituir, achando que depois da morte vai para o céu, vai para o inferno, se não se arrepender dos seus pecados. Mas hoje, será que os líderes religiosos, eles têm pregado contra o inferno? Será que hoje os líderes religiosos têm pregado sobre o pecado? Hoje, a maioria estão pregando prosperidade, pregando que Deus vai enriquecer, pregando que Deus vai te tornar um empresário. E isso é mentira do diabo, porque Deus, ele enviou seu Filho Jesus, não foi para nos enriquecer, não foi para nos tornar um empresário, não foi para nos dar uma vida boa, mas foi para nos livrar do fogo do inferno, mas foi para nos livrar da condenação eterna. Mas aqui no versículo 19, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado esplendidamente. Jesus falou que ali havia um homem rico, mas também Jesus falou que ali havia um homem pobre, que se chamava Lázaro, que vivia à porta daquele, mendigando o que comer. E podemos ver que uma certa vez a morte chegou para ele. A morte, ela é um ato de igualdade para todos nós. Morre o rico e morre o pobre. A morte chegou para esses dois homens. Mas a diferença é daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado seja o homem ou a mulher que morre na lei do Senhor. E podemos ver que aquele mendigo, ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o céu. A Bíblia diz também que aquele rico, ele morreu, ele foi sepultado, e quando ele ergueu os olhos, onde foi? No inferno. Mas por que ele ergueu os olhos no inferno? Porque ele era rico? Não, porque ele rejeitou Jesus, ele rejeitou a palavra. Quantas pessoas não vão erguer os olhos no inferno? Porque estão rejeitando a palavra, porque não quer dar crédito, não quer dar ouvido à santa palavra de Deus. João 8,47, o Senhor diz: aquele que é de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Jesus diz: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus.
Se nós estivéssemos aqui nessa praça, falando, anunciando uma festa, estava cheio de pessoas aqui, dando ouvido. Mas como nós estamos aqui, pregando a palavra, anunciando Jesus Cristo, as pessoas não dão crédito, as pessoas não se voltam para Deus, as pessoas não querem dar crédito ao Evangelho de Jesus, estão rejeitando a palavra. Mas esse homem, ele ergueu os olhos do inferno. Por quê? Porque ele rejeitou a palavra, porque ele rejeitou Jesus Cristo. Hoje quantas pessoas não estão no inferno, clamando por misericórdia a Deus, clamando por misericórdia ao Senhor, clamando por uma oportunidade, mas cessaram, as oportunidades cessaram. Hoje você está me ouvindo nessa tarde, hoje você tem a oportunidade de se voltar para Deus, hoje você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas não deu crédito, preferiu ir para as festas, preferiu encher a cara de pinga, preferiu fumar uma maconha, preferiu continuar na prática do pecado, do que ouvir a palavra de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, você vai fazer igual esse homem, você vai abrir os olhos do inferno, porque rejeita a santa palavra de Deus, porque rejeita Jesus Cristo. Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Deus, ele derramou um sangue inocente, pelo sangue que merecia a condenação eterna. Hoje as pessoas estão desprezando a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão deixando a palavra de Deus para trás. Estão preferindo ir uma festa, estão preferindo as coisas deste mundo. Só se lembra de Deus quando está no pior, quando está passando por necessidade, se lembra de Deus. Aí quando Deus opera, se esquece, larga, não vai mais buscar a Deus. E aqui o Senhor falou, no versículo 23, e no inferno ergueu os olhos, e estando em tormento viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E podemos ver que esse homem, ele morreu, esse homem rico. Quantas oportunidades esse homem rico não teve, quantas pregações ele não ouviu, quantas oportunidades ele não teve de se prostrar diante do Senhor, pedir misericórdia, pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, e se converter a Cristo Jesus. Ele deixou para clamar a Deus na hora errada, no lugar errado. Hoje as pessoas vão deixar para clamar a Deus quando estiver no inferno. Hoje as pessoas vão deixar para clamar a Deus quando estiver no tormento eterno. A Bíblia diz que lá o bicho não morre, a Bíblia diz que lá o fogo nunca se acaba, será para toda a eternidade, será para todo sempre. A tua alma ficará lá queimando no fogo do inferno. Mas por quê? Porque rejeita Jesus, porque rejeitou o Criador. Não rejeite Jesus Cristo, abraça a oportunidade que Ele está te dando nessa tarde. Abandone a prática do pecado, abandone o curso desse mundo, abandone os seus maus caminhos. Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Sabe o que foi que Jesus falou lá para nós? Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus diz para nós se arrepender dos nossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Buscai, você que me ouve, buscai primeiramente Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele tem que ser a prioridade da sua vida.
acende velas e mais velas, desta maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede com cuidado para o santo ajudar. Faz penitência, se envolve com Maria, faz promessa pra Maria, pro xará do Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo, sobe escada de joelho e não senta cooperar. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se pode na terra, paga a promessa pra ver no que é que dá. Mas aqui tem, o Joaquim não lhe responde, nem Mané nem o Visconde, pode sua vida mudar.